Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindas a esse momento, né, dessa aula ao vivo, aí, a última aula da nossa sequência da disciplina de língua inglesa, fonética e fonologia. E estava aqui esperando vocês, e aí eu fui abandonada, gente. Falei de novo, né? Estou me sentindo sozinha. Sei que vocês estão cansados aí de tudo, né? Eu queria conversar com vocês, saber um pouquinho como é que vocês sentiram a avaliação do ENAD, como é que foi, né? Todo o processo de vocês também. Sei que para alguns foi, né? Teve todos os momentos ali de aprendizagem também. Acho que é bem importante a gente falar, né? Sobre esses momentos aí. Tô até olhando aqui que se eu tinha avisado da aula de hoje, mas avisei, né? Tá postado ali, né? Sobre a aula ao vivo. Infelizmente estou só, mas tá, faz parte, né? Eu queria deixar aqui, né, um adendo. A primeira gratidão, né, por todos esses momentos de aprendizagens que nós tivemos no decorrer desse trajeto do ENAD, né? Porque realmente foram momentos de aprendizagens e momentos assim de muito, né, muita coisa boa mesmo que aconteceu, então isso foi muito legal. E também eu gostaria de deixar o meu carinho, né, aquelas pessoas que eu encontrei lá na porta do Mackenzie, aqui em São Paulo, né, que a gente fez uma ação, né, de dar o apoio para os estudantes, etc. Também, e para aqueles que eu não conhecia, né, que vou demonstrando um carinho enorme. Fica aqui a minha gratidão por esse momento também. Bom, vamos falar um pouquinho da nossa disciplina. Vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Blá, 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 Whisca Share. Bom, e hoje lembrando, né, que é uma aula de revisão de conteúdos, né? Deixa eu ver a janela. E essa aqui. Acho que foi. Se não foi, vai ser. E espero que vocês estejam me ouvindo também, né? Eu não tenho ninguém para fazer o teste do som, mas acho que sim. Vamos lá, então. Bom, gente, falando um pouquinho, né, da nossa aula ao vivo, dessa revisão de conteúdos. Então, esse material é aquele material que a gente prepara, né, para vocês poderem fazer a AO2. Então, a AO2 ela está bem baseada no material disponibilizado, nos e-books, então, sem mistérios, né, e vale lembrar de algumas coisinhas. Lá no e-book 1, a gente discutiu sobre a questão das origens da língua inglesa, né, que essa mistura de povos, né, que é dos anglos e saxões no século V, que é com essa questão, né, das invasões vikings com os bretões e toda essa história, que é bem legal a gente observar isso, né, principalmente aqueles que trabalham, né, com a questão da língua estrangeira, né, e observar que as influências, né, que no decorrer do tempo sofreram as influências do latim, do celta, do francês. Tanto é que quando a gente faz o aprendizado de francês, é muito legal que você consegue observar algumas, assim, você consegue perceber que algumas semelhanças com a língua inglesa. Então, é engraçado que quando você vai, né, aprender o, o francês, você percebe que tem essa raiz do inglês e você às vezes confunde, né? Eu passei bem por essa experiência aí de aprendizado. Bom, e a gente falou também, né, que o inglês ele passou por uma transformação, né? Então você tem o Old English, o Middle English e o Modern English, né? Que conforme o tempo ele vai passando por determinadas transformações. E essas transformações chegam no Modern English, que é o que nós temos atualmente, né? Então, isso é bem importante da gente olhar também. Ops, a professora clicou no lugar errado.
Então, são várias as possibilidades de comunicação entre os indivíduos, de uma sociedade, pelo fato de estarem envolvidos em interesses comuns e incomuns, né, de grupos distintos. E quando eu estou em grupo, eu trabalho nessa questão das habilidades linguísticas, do ouvir, do pronunciar, né, dos símbolos, da questão da identidade gráfica daquela comunidade. Então, quando eu faço esse olhar, né, eu começo a observar semelhanças que tem entre uma palavra e outra, né? E a fonética e a fonologia, ela faz esse estudo, né? Ela faz, a fonética, ela trabalha a questão da descrição, classificação e transcrição do que é falado, né? E a fonética, ela vai observar a questão, né, de como eu falo e como eu ouço, né? Então a gente comentou muito essa questão dos vowels, dos tongos, do consonants, como é que a combinação entre as palavras elas vão trazendo outros sons também, né? Então a gente não pode trabalhar somente A, B, C, D, E, F, G. Por quê? Porque dependendo, eu trabalho esse som base, mas entretanto esse som base ele pode ter uma outra sonorização, dependendo do contexto em que se está o termo, né, a letra ali, né? Então, a fonética ela vai estudar a unidade mínima, né, que é a letra. Na palavra é a letra. E quando a gente olha a letra num conjunto, a gente começa a observar que existem determinadas singularidades, tá bom? E a fonologia é a ciência que estuda os sistemas sonoros, né? E ela é e as duas, a fonética e a fonologia, elas andam juntas dentro de um determinado conhecimento de língua, buscando reconhecimento, identificação, aprendizado sobre o ato comunicativo, né? E quando você tem um aprendizado de uma segunda língua, o indivíduo entra em contato com um novo domínio, um domínio cultural, histórico, fonético, fonologia, morfológico, sintático, tudo, né? Você tem que ter um aprender e um reaprender sobre as próprias habilidades linguísticas. Tanto é que a gente fala que quando você está numa língua e você está aprendendo uma língua, você tem que ter as 4 habilidades de língua, que é ouvir, falar, ler e escrever. São as 4 habilidades de língua básicas, né? No e-book 2, eu tenho lá a questão que o inglês apresenta uma maior quantidade de vogais e também com essas vogais com transcrições diferentes e pronúncias diferentes. Então, e requer o quê? Que o falante ele saiba ouvir, saber ouvir, memorizar, reconhecer e pronunciar. Saber ouvir, memorizar, reconhecer e pronunciar. E aí, por quê? Porque entra naquilo que eu falei anteriormente, né? Então você tem a palavra, você tem o A, B, C, D, né? Então aqui tem, eu coloquei aqui, né? Até o A, E, I, O, U. Então E, I, O, U. Entretanto, esse som que a gente fala da vogal sozinha, ela muda conforme você vai utilizar dentro de uma palavra, né? Então, às vezes, quando você está escutando, né? Você está fazendo uma atividade de listening, e para nós que somos da área de letras, o listening ele ocorre dentro do seriado que você está assistindo, do filme, ou da leitura de um texto, um audiobook, enfim, ou de um podcast, enfim, não tem muita diferença. O que você observa? Que às vezes um determinado som te foge, né? E aí você precisa parar, né, para você voltar e você observar como aquela palavra, e qual é aquela palavra e como ela está sendo pronunciada aquele determinado som. Por quê? Porque a gente entra na questão de variações linguísticas, né? Então, quando eu faço esse olhar sobre a fonética e fonologia, ela anda muito próximo com a sociolinguística, que é observando o quê? Como ocorrem as variações linguísticas. E aí eu trouxe, né, do short vowels e long vowels, né?
Então, a palavra fat, get, fit, dog, cut, face, meat. Olha, né? Engraçado que é meat. Bite, flow, mute, né? É engraçado que você parece que dá uma prolongada mesmo, você percebe isso, né? E não tem a mute. Mesmo você falando muito rápido, não dá essa diferença. É bem legal a gente observar isso. E aí tem o quadro de consoantes gerais, né? A questão da pronúncia, o B, C, D, F, G, H. Legal observar que determinadas letras dentro da palavra, elas somem, né? Então, isso também tem no material de vocês, lá tem uns exemplos que também é bem legal observar. E eu comentei com vocês o quê? Que a fonética e a fonologia, ela vai observar aonde é produzido o som. E o som, ele é produzido dentro, né, desse aparelho todo nosso aqui, né, essa parte toda aqui, né, eu falo que vai até aqui, mais ou menos, né, você pega essa parte aqui, do nariz até as cordas vocais, por quê? Porque cada lugar que se é produzido som, né, ele tem um determinado nome, então isso é bem importante da gente observar. Então, bilabial, né, que é o fechamento, o estreitamento dos lábios, lábio dental, dental, alveolar, o palato alveolar, o retroflexo. Então, são todas as partes onde ocorre. Eu comentei com vocês também, o palatal alveolar, né? E eu comentei com vocês o aparelho fonador, né, que é isso aqui. Então, percebam, se eu, Lilian, eu tiver com um pouco de dor de garganta, o som que eu vou produzir já é diferente na língua, tá? Então pode ser que haja uma alteração até propriamente na palavra, né? Então se eu estou resfriada, estou com inflamação de garganta, vai dar diferença. Se tem uma inflamação, né, um resfriado que está ali meio entupido, também vai dar uma analisação muito mais comum do que muito mais frequente do que o normal. Então, tudo isso interfere. Então, eu sempre comento que para o professor de língua, tanto de língua portuguesa quanto de língua inglesa, essa peça aqui que a gente tem é a essencial. E quando a gente fica doente, vocês podem perceber a primeira coisa que fica doente, né? Ela começa a te dar uns sinais de alerta. Então eu sempre comento o seguinte, né? Que quando é que foi que eu percebi que eu não podia tomar café antes de dar aula, ou tomar gelado antes de dar aula? Quando eu comecei a ficar muito rouca, né? E aí eu tive que buscar um cuidado, porque você fica muito tempo falando e você não toma água, enfim, isso vai interferindo na sua fala, vai interferindo na forma que você produz em língua, e isso também interfere dentro do processo de ensino-aprendizagem. E uma outra as citações lá que eu acabei pulando, que eu estou voltando, que é ao tratarmos das consoantes e vogais do inglês, no que se refere à descrição fonética e fonológica, com atenção total à pronúncia correta do falante, né? Então, quando eu faço a transcrição, eu estou fazendo com base no falante, não talvez nem tanto do estrangeiro, né, ou do imigrante, mas de aquele que está falando. Alguns estudos mostram essas variações em outros contextos também, que é bem legal de observar. E elementos da articulação, né, que é a classificação das consoantes, que passam por uma análise dos fonemas vocálicos em inglês, e, por fim, compreender a classificação geral das vogais pertencentes à língua. Então, tem aqui também, né, os pontos de articulação, tá ali o gráfico. É bem legal a gente observar, e eu comentei até com vocês, né, produzam o som, percebam onde ele está escapando, né? Como é que ele está sendo produzido? Isso é um exercício bárbaro para quem trabalha com língua. No e-book 3, a gente voltou nas questões das influências culturais, regionais e outras interferências, né? Que é
às vezes, até próprio o meio digital também, ele faz muita interferência na forma que se produz a língua. E até eu entro nessas discussões, né? A língua ela é viva. E a língua, ela depende dos falantes. Então, o que vai acontecer? Vai ter sempre muitas influências. Então, eu estive nos Estados Unidos, fiz um intercâmbio há 5 anos atrás, né? E aí eu, sei lá, voltei e eu percebi que a língua está diferente. Isso é muito comum, né? Então, a gente passa um tempo fora, volta e a gente percebe que existe uma variação na língua. Por quê? Porque a língua ela é viva, ela vai sofrendo influências, então isso é bem importante de observar. E aí trago lá, né, as vogais, e aí trago também os exemplos que são tidos no material, né, que é do car, farm, park, você observa, né, essa sonorização do A, né, car, e a gente fala ei, não fala quer, que é outra coisa, né, que, quer, né, aqui a professora fazendo uns sons com coisa, não, você observa, square, care, mare, can, man, fat, hate, take, made, olha como é que, ó, esse ei, tá vendo? Sim, sim, né, a gente, ó, A, B, C, então, A, né, aí hate, beleza, consigo ouvir o som do rei. Agora, no car, não, mesmo sendo uma vogal, é o A, né? Rent, welt, melt, olha lá. E quando eu falo E, eu falo I, quando eu vou ensinar, né? E aí você tem a diferença. E você tem lá clerk, term, war, six, wind, kit, mine, time, wife, high, might, right, dirt, third. Legal também observar que toda essa transcrição fonética ela aparece no dicionário, então isso ajuda bastante quando a gente vai fazer esse estudo de fonética e fonologia. E, gente, acontece, às vezes eu não lembro como é que fala a palavra, e solto aí um comum, vou lá, dou uma olhada, né, retomo, isso faz parte do processo mesmo. Hot note, rock, o hope note zone, chord norm sport, quer dizer, a sonorização disso, como é que ela fica. Blush fan just, Juni rule use, né? Ó, use, muito legal isso aí. Então, considerando, né, que a menor unidade linguística é a letra, os fonemas apresentam seu valor e dimensão sonora de acordo com o espaço geográfico de atuação, ou seja, o local ocupado na pronúncia de uma palavra. Por essa razão, temos divergências fonêmicas praticadas por falantes nativos da língua inglesa, pois dialetos e variações linguísticas se fazem presentes. Trata-se de fatores sociais, culturais, regionais e até mesmo pessoas capazes de modificar a movimentação fonêmica de uma língua. Então, até a turma anterior também fez ENAD, né? Que foi e trouxe a tirinha lá, que foi da professora fazendo ensino, e ela pede que o aluno faça determinada construção usando a IAM, se eu não me engano, foi isso, né? Não vi a prova, mas essa era a discussão. E aí traz essa questão, porque o que acontece? Às vezes, isso numa atitude, né, do professor de corrigir, ele fica assim, car não, mas sei lá, meat. Meat. Aí, não é assim, é assado, né? E chama atenção, corrige na hora ali para puxar a pronúncia. Só que essa atitude é uma atitude muito violenta ao estudante. Então, eu deixo ele falar, depois eu falo de novo a mesma frase que ele falou, para ele tentar perceber aonde que ele errou, né? Isso é bem legal da gente observar, né? Não faça aquela coisa de não falou assim, tem que falar assim, né? Bem importante. Bom, se não reconhecemos um fonema em uma palavra, não conseguimos, né, identificar o seu ponto de articulação, ou seja, quais as áreas são responsáveis pela fala,
boca, língua, dente, etc. Né? E quais são os órgãos que são utilizados para tudo isso. Por isso que eu falo que tem que fazer aquela coisa de põe a mão no peito e vai pondo a mão no nariz, põe a mão na boca e vai sentindo no seu rosto e no seu aparelho fonador aonde esse som está sendo produzido. Né? Conforme você vai tocando, você vai percebendo isso. Isso é muito legal também, né? Porque às vezes o aluno ele não tem alunos que têm problemas fonológicos, né? E ele não consegue produzir determinado som. Ele não consegue produzir. O que eu faço? Eu falo para ele a letra e a forma e falo para ele perceber a forma gráfica e perceber onde está sendo produzido. Percebe em mim, percebe no outro. Isso também é bem legal de fazer, tá? Desse modo, a transcrição fonêmica da língua inglesa propõe ao falante tanto a interação quanto a construção de conhecimentos relacionados à qualidade de sons em inglês, cuja base de saber está calcada em regras, entonação, sílabas tônicas e palavras tônicas, em sentenças, cuja vivência pode ser adquirida pela fonologia da língua inglesa, quanto bem trabalhada pelo falante. Né? Ups. E aí a gente fica atento, né? Esse quadro aí é bem importante, né? O som e como o que você utiliza na construção, né? O a gente sabe que é uma, ou né? Universe, yellow, então se apresenta o som do I, o que eu coloco? Som de vogal, eu coloco N, U, esse U já University, né? Então já tem som diferente. Europe, então também, enfim. E no e-book 4, a gente fala um pouco de variações, né? Como a língua ela vai passando por um processo de variações, né? E como essas variações elas vão interferindo no processo de língua. Língua, né, gente? Quanta língua. Enfim, a prosódia, né, cujo entendimento condiz com a parte da linguística dedicada à entonação, ritmo, emprego de acento tônico, embora o acento gráfico seja ausente em inglês, né, mas que compreende o emprego da linguagem falada, considerando as possibilidades de intervenções, como variações linguísticas, culturais, geográficas e sociais. E nós, né, dentro da língua portuguesa, nós temos um hábito muito grande de usar muitas vírgulas, o que dentro de outras línguas não ocorre. Né? Essa semana eu estava analisando um texto, eu falei, gente, acho que tem uma coisa diferente em língua estrangeira. E aí eu estava observando isso, eu falei, nossa, tem poucas vírgulas, né? Mas por quê? Porque para o falante, para quem lê, as marcações são outras. Né? Então ela está na marca do verbo, ela está na marca do pronome ou do advérbio, e assim vai. O querer dizer do falante presente em uma interlocução ocorre pela construção do seu discurso. Com base nisso, enfatizamos a inserção de emoções, interesses que acabam sobressaindo em formato de entonações diferenciadas, chamadas de marcadores discursivos. Dessa forma, constitui o turno entre os falantes que, por sua vez, empregam o significado pragmático das sentenças trocadas durante a conversação, bem como formalizam e externam as intenções ali depositadas. Se for pessoas como eu, fala com a mão assim, né, já fala com a mão até. Então também faz parte dessa construção de fala. A fala das pessoas acaba perpassando por influências rítmicas e de entonação, fazendo com que as palavras sejam conectadas umas às outras, quando pronunciadas. Esse processo chama-se connect speech, que é discurso conectado. Eu vou encavalando uma fala em cima da outra. Quando você pega momentos que tá falando muito rápido, não é tá discutindo, enfim, tem esse processo. Quando isoladamente a pronúncia de palavras em inglês apresenta uma sonoridade, mas quando a palavra estiver inserida em uma sentença, a gente percebe uma mudança na pronúncia, né? Então isso é bem importante da gente observar. E que às vezes é difícil de ser identificada pelo não falante da língua, né? Numa condição de aprendizagem.
E a gente passou também pela questão do linking, da assimilação, do apagamento e da contração. O linking, né, ele você tem a maneira pelo qual os fonemas são imbricados nas fronteiras de uma palavra e depende de fatores como a informalidade de situação, a velocidade, a fala e o perfil linguístico individual do falante, para estabelecer uma comunicação permeada por traços particulares, já que são escolhas individuais. Então, você tem muita abreviação, né? Você tem mudança, às vezes, dependendo da onde que é o falante, tem a mudança de determinado termo. Na assimilação, você tem um encadeamento na comunicação. Então, a palavra anterior, ela assimila o som da posterior e ela vai fazendo essa conexão como uma forma de ligar um termo a outro e você abreviar também na fala, né? O apagamento é quando você tem a omissão de determinada letra, de determinado, enfim, determinada fonema, determinado som. Então você tem o apagamento e você não. Não, onde que ele falou, mas. Né? Falou, mas como? Onde? Cadê a letra? Sumiu. E a contração, né? Que você tem a união das palavras, de palavras, e forma uma palavra única. Então, I am, I'm, né? Então, esse talvez é um exemplo da contração. Gente, do nossa revisão é isso. Por favor, não esqueçam, né, das atividades 3 e 4, cuidado com os prazos. Eu gostaria de deixar aqui também uma fala sobre aquele planejamento pedagógico ensino híbrido. Muitos de vocês fizeram assim, têm apresentado aulas incríveis, incríveis, assim, de conteúdo, da disposição, de criação, isso é muito importante. Eu fico muito grata por participar desse momento com vocês. E a nossa disciplina chega no fim, né? Fica aqui a minha gratidão. A gente continua conversando pelo fórum de dúvidas. Vamos chegando no finalzinho do semestre. Que semestre nós tivemos, não? E vamos indo, gente. A gente se vê em breve lá pelas oficinas, encontros e tudo isso mais. Fica aqui a minha gratidão. Saúde e paz sempre. A gente se vê e até mais. Obrigada, hein, gente? Fiquem bem.